Estou aqui para ler o Evangelho. Jesus Cristo, Ele está voltando. Preparai-vos para encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus tem misericórdia da sua vida. Quero ler uma carta do Evangelho, a Epístola Universal do Apóstolo Judas, capítulo 1, versículo 14. Está escrito assim a palavra de Deus: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são queixosos, estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Nós estamos presenciando os últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus, repleto de sinais que a terra vem sofrendo, e os sinais marcantes da volta do Senhor Jesus Cristo, além da fome, da doença, dos terremotos, dos falsos profetas, dos falsos cristos, o amor de muitos se esfriando, e a multiplicação da iniquidade, e também traindo-se uns aos outros. Já é chegado os fins dos tempos, e como já tem chegado, a Bíblia Sagrada diz, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo da planta dos vossos pés.
E Deus, sobremodo, como exaltou a seu Filho Jesus, a quem o ungiu e o elegeu a príncipe e salvador, sendo ele o Cristo, o juiz dos vivos e dos mortos. E em breve, como descreve no livro de Salmos, Deus porá debaixo dos seus pés aos seus inimigos, os seus adversários. Deus tomará vingança de todo aquele que foi desobediente a seu evangelho. Deus, ele tomará vingança daqueles que escarneceram do seu evangelho, da sua mensagem, aqueles que taparam os ouvidos, virando as costas para uma mensagem de salvação, que tem grande e avultado galardão, e o homem desprezou aquilo que para ele era a vida, era a esperança, e também o que diz respeito ao que Jesus disse sobre a vida eterna. E no mais, a humanidade vem sendo alertada, as nações da terra estão sendo alertadas acerca do juízo de Deus. E Deus, em demonstração à antiguidade, quando Deus, na sua longanimidade, Noé esperava em Deus. E a Bíblia diz na carta de Pedro que Noé era pregador da justiça. Noé era varão justo, temente a Deus e sincero a Deus, e andava com Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus estava determinado por fim naquele mundo antigo, aonde a multiplicação do pecado era a proporção à multiplicação dos homens. Ao modo que os homens se multiplicavam, o pecado também era agravante naquela época. A Bíblia chega a dizer que era a corrupção geral. E Deus, vendo as obras dos homens, de impiedade, de injustiça, de iniquidade, porque diz no livro de Gênesis que o coração daquele povo era má continuamente, não havia limites para cometer pecado, como até hoje não existe. O profeta Jeremias descreve que ultrapassaram o feito do maligno, ultrapassaram o diabo em seus feitos, a criatura que Deus fez para o honrar, o servir e o buscar. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias, e assim como todos se extraviaram e igualmente se fizeram inúteis, Deus estava prestes a fazer juízo, porque tendo como base o seu trono, justiça e juízo. No livro de Salmos diz que Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Deus não tolera o pecado, porque o pecado cheira mal às suas narinas. O pecado leva à destruição de uma alma, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia Sagrada fala no livro de Lucas, no capítulo 15, que há festa nos céus pelos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. A Bíblia Sagrada fala que Deus ordena a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. A Bíblia Sagrada diz na carta de Timóteo que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que se arrependa e chegue à salvação. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus,
diz na epístola aos Tessalonicenses que não quiseram receber o amor da verdade para se salvarem. Não quiseram, porque isso atribui ao homem arrogante, presunçoso, soberbo, que pensa que Deus não existe, que pensa que Deus não pode fazer nada aquilo que o homem vem praticando, que Deus está aceitando, que Deus está concordando com as obras impiedosas dos homens que vem praticando nesta terra. A Bíblia diz que Deus não perdoou ao mundo antigo de Noé. Se Deus não perdoou, significa que Noé não pregou arrependimento para aquela geração que estava casando, separando, bebendo e comendo. Porque na visão daquele povo, curtir era mais propício, aproveitar a vida era mais favorável. Enquanto Noé, depois de receber de Deus uma ordem, uma missão de construir a arca, o povo estava festejando no mundo afora, orgias, mundanismo, festividade e tudo aquilo que a carne gosta, porque a carne se inclina para as coisas da carne. Jesus fala em João capítulo 3 que o que é nascido da carne é carne. O apóstolo Pedro diz que no outro tempo, quando não conhecíamos a luz, vivíamos em nossas ímpias concupiscências, mas manifestou-se a nós a graça salvadora de Deus, através do seu Filho Jesus, a quem o homem tem a remissão dos seus pecados, quando crê, porque é preciso crer em Jesus, como fala a palavra, não é como falam as religiões, nem o livro do Harry Potter, nem sequer o livro dos Testemunhos de Jeová. É como diz a Escritura, a fiel palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso que quando se testifica de Jesus, a Bíblia, ela é a base fundamental do pregador, porque através da palavra os homens são refutados com as suas heresias, com seus conselhos, com as suas altivez, porque nada pode contra a verdade, senão pela verdade, e a verdade de Deus é absoluta. Por mais que o homem questione a Deus, que o que pode ser isto, porque pode ser assim, ou porque deve ser assim, ele jamais poderá replicar a Deus alguma coisa. É vontade de Deus o querer ou efetuar. E a Bíblia diz, não é de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. O que o homem vai fazer para o resgate da sua alma? Aonde ele vai se esconder? Para onde ele irá? Porque só Jesus detém a palavra da vida eterna. Só na palavra de Deus o homem encontra a vida eterna, porque esta palavra testifica e dá testemunho de Jesus Cristo. Na Bíblia você não encontra falando de Maomé. Na Bíblia você nunca vai encontrar o reconhecimento de Maria como Senhora, ou como Redentora, ou Mediadora, ou Salvadora do homem. Isso não passa de engano, de heresias, dogmas que os papas inventaram para arrancar dinheiro da população que não tem conhecimento da verdade. E quando o homem não tem conhecimento, ele fica à mercê de outro. Ele fica na escravidade daquilo que ele é apreendido. Palavras sutis, palavras vãs, que mais promovem dissensão do que edificação de Deus. São genealogias intermináveis, buscando sempre pretexto para se justificar por aquilo que andam fazendo. Mas Deus ama a justiça. A Bíblia Sagrada fala, Deus é santo, Deus é justo, Deus se assenta de glória e de majestade. O céu é o seu trono, a terra é o escabelo dos seus pés, as nuvens são o pó dos seus pés. Deus
Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Você pode acreditar em tarô, em búzios, em horoscópio, em signo, em missa de sétimo dia, em purgatório, em reencarnação. Você pode acreditar em filosofia, em ciência, em cultura, em política, em esporte. Você pode acreditar nas suas crendices religiosas, políticas ou culturais. Mas se a sua fé não estiver alicerçada na fiel palavra de Deus, você não passa de um homem vão, de um homem pobre de espírito. Porque tudo que o homem se apoia aqui nesta terra, aquilo que ele prioriza, para com Deus não são de valores. Porque o que tem valor nesta terra é a palavra de Deus, não é o esporte. O que tem mais importância nesta vida não é o campeonato brasileiro, não é a final de um campeonato espanhol, ou francês, ou Copa do Mundo. Não é a final do Big Brother Brasil. O que é mais importante nesta terra não é a ciência, não é a medicina, mas é o homem crer no Evangelho para ser salvo. Atos capítulo 16, versículo 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você crê que existe um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Por isso que eu lhes disse que é preciso o homem crer em Jesus, como diz a Escritura. Porque a palavra que Paulo pregava não era de sabedoria humana. A doutrina que Paulo pregava não era da sabedoria humana, mas era de demonstração de poder e de espírito. A perseverança na doutrina de Jesus leva o homem à obediência com Deus. Porque quando o homem se retira para trás, ele prevarica a doutrina da palavra de Deus. E ele impõe costumes que a Deus não é lícito o homem ensinar. E assim, você vê uma a cada 2 horas, abrindo uma igreja em cada esquina. E o fim de tudo isso é em prol do dinheiro, é em prol da fama, é em prol do sucesso, é em prol do reconhecimento. Jesus falou que aquele que busca falar de si mesmo, ele busca a sua própria glória. Não é louvável que aquele que se louva a si mesmo, diz o apóstolo Paulo, mas aquele que Deus o louva. E esse fundamentalismo que se inventou mundo afora, você faz o que você gosta, faz aquilo que você acha que é certo, continue assim, e depois não reclame com Deus, porque cedo ou tarde a morte pode bater na sua casa. O fim para você pode chegar a qualquer instante. Quem tem Jesus tem garantia de vida. Quem tem Jesus não entra mais em condenação. Passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, mas terá a vida eterna. Mas quem não tem Jesus tem uma religião medíocre. Ele fala que é católico, é evangélico, é espírita, é macumbeiro, é do umbandismo. Ele fala que é de qualquer religião. Ele professa a fé em um Deus que não conhece. Porque se você sair rua fora perguntando se a pessoa conhece Jesus, ela não sabe quem é Jesus. Porque ela pensa que Jesus é aquele artista do cinema. Ela pensa que Jesus é de olho claro. Ela pensa que Jesus Cristo é aquele pendurado na cruz, de um crucifixo ou de uma cruz enorme que se passa em frente a uma igreja. A ignorância é falta do conhecimento. O povo é destruído porque falta conhecimento. Ao invés de meditar na palavra de Deus, ele vai comprar videogame para jogar. Ao invés de ler a palavra de Deus, ele vai se interagir com livros populares. Ele quer conhecer de geografia, de ciência, de história. E ele considera essas coisas como prioridades, como algo que tem valor. Passa anos e sai ano. E tudo não passa de mentira. Porque o homem não veio do macaco.
como a ciência diz. Nós não somos descendência de macaco. A Bíblia diz: de um só homem, Deus fez todas as gerações dos homens. De Adão, presto venho. A Bíblia diz que o juiz está às portas. Horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. O próprio Jesus veio pregar o ano aceitável de Deus e o dia de vingança do nosso Senhor. Veio anunciar que após a vida existe uma eternidade, e compete o homem viver aqui na terra em conformidade com aquilo que Deus ensina, ou ele viverá na conformidade da sua obra, de suas carnes. Ou ele aceita o conselho de Deus, ou ele despreza totalmente. Jesus falou que após a morte, ou o homem vai para o céu, ou o homem vai para o inferno. Tem dois caminhos, e existem duas consequências. Ao que andou na porta estreita, no caminho apertado, vai para o céu. Mas o que viveu no caminho espaçoso, na porta larga, vai para o inferno. Deixa a vida te levar, e vida está te levando para o inferno, com o seu pagode, com o seu achismo, com a sua ideologia, com o seu pensamento medíocre. Porque os pensamentos dos homens não são os pensamentos de Deus. Os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. Seu corpo e as suas regras. Vive nessa ideologia e você vai ver depois o resultado. Depois não diga que não foram avisados, porque evangelho é pregado para resgatar as almas da condenação do inferno. Não é para tornar de evangélico ou de um religioso que é frequentador de templo. A pregação do evangelho é para te resgatar do fogo, te dar vida com abundância, para você viver separado deste mundo, andar na contramão deste mundo, porque as pessoas só querem aproveitar o tempo que restam a elas aqui, e tudo aqui acaba, tudo aqui passa. A Bíblia diz: o que dará o homem pelo resgate da sua alma? O que o homem vai oferecer a Deus? Dinheiro Deus não quer, dízimo Deus não quer, Deus não quer carro nem casa. A Bíblia diz que Deus é dono da prata e do ouro. Qual é a casa que o homem vai edificar a Deus? O que é que o homem vai fazer para salvar a sua alma? Porque a quem Deus enviou, desprezaram. Trocaram Jesus por Maria, trocaram Jesus por Buda, por papas, trocaram o evangelho por entretenimento, trocaram a palavra de Deus pelo esporte, por time de futebol, trocaram a verdade pela mentira, a luz pelas trevas, trocaram o que é bendito por aquilo que é maldito, trocaram Deus pelo diabo. As pessoas têm horror quando falam do diabo, mas é ele que estão servindo, porque quem comete o pecado é do diabo. O que é pecado? É a transgressão da lei. Aqueles que transgridem os mandamentos de Deus cometem pecados. A diferença de quem foi justificado pela fé em Jesus Cristo é que não vive mais sob o domínio do pecado, porque ele anda aqui, Jesus limpa ele, a água, a palavra de Deus purifica ele, a doutrina do evangelho ensina ele como ele pode se portar, como é o modo de viver, de agir, de falar. Ele se esforçará, ele perseverará, ele andará com diligência, ele remirá os tempos, ele andará como sábio, buscando em todo tempo ser sincero com Deus, porque a sinceridade com Deus, ela é aplicada nas obras ocultas.
aquilo que o homem faz ocultamente. Longe dos olhares de sua esposa, longe dos olhares do seu amigo, dos seus pais, longe do olhar daquele que você considera. O que você anda fazendo? Porque os olhos de Deus contemplam as obras da carne, inclui a desobediência, o apetite desenfreado, aquilo que é má aos olhos do Senhor é bom aos olhos do homem. Aquilo que para o homem não tem valor, para Deus tem. Aquilo que para o homem não tem importância, para Deus tem. E aquilo que Deus considera, os homens estão relevando, empurrando com a barriga, sem sequer pensar nas consequências, porque tudo que se faz aqui não fica por aqui. Morreu, não acaba. A Bíblia diz que após a morte segue-se ao juízo. Quem é que dá crédito à pregação? Quem é que quer ouvir a mensagem do Evangelho? Porque o mundo está cercado de artistas, ídolos e influenciadores. É um mundo rodeado de pessoas interesseiras, aproximando-se uma das outras por causa do interesse. Só está junto quando tem alguma coisa para oferecer. Porque quando o sujeito está no leito do hospital, não tem amigo ao redor dele. Em alguns casos, até a mulher abandona o homem. A Bíblia diz no profeta Isaías que ainda que uma mãe que amamentasse o seu filho se esquecesse dele, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, daqueles que temem a Deus. Porque no momento mais terrível e difícil da vida de Jó, Deus não deixou Jó, porque Jó permaneceu fiel a Deus. Todos abandonaram Paulo, só o Senhor me assistiu em minha primeira defesa. O pecado do homem é mau perante os olhos de Deus. Na cruz do Calvário recaíram sobre Jesus todas as injúrias e todo o pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas. Foi para salvar o homem da condenação. Mas o homem não quer acreditar no inferno, porque muita gente pensa que o inferno é aqui na terra. Muita gente pensa que o inferno não existe, como adventista do sétimo dia, testemunho de Jeová, católicos e muitas outras religiões que querem invalidar esta verdade dita por Jesus. O juiz está às portas. Se ele está às portas, significa que ele está prestes a vir. E a sua volta não será demorada. Daqui um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Ele vem para acertar as contas com os pecadores, contra aqueles que com duras palavras blasfemaram contra ele. Arrogantes, homens que não se importaram com o juízo, levaram na graça. Enoque, o sétimo depois de Adão, ele profetizou dizendo: eis que é vindo o Senhor
com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as obras de impiedade que impiamente ímpios pecadores disseram contra ele. Não é contra o pregador que as suas palavras são dirigidas. As suas palavras ofensivas não é ao pregador, mas é aquele que o pregador foi enviado, aquele que enviou o pregador. Jesus falou no Evangelho de Lucas que aquele que não ouve a mim, não ouvem ao Pai que me enviou. Aqueles que não ouvem a voz, a mim também não me ouvem. Se tapa os ouvidos para a verdade, se tapa os ouvidos para o Evangelho, se estão tapando os ouvidos para não ouvir a voz de Deus, a voz do seu Espírito, quando estes mesmos começarem a clamar para que Deus os socorra, Deus não vai poder fazer nada, porque o que tinha que ser feito, não quiseram. Esta é a marca daqueles que buscam viver em uma vida distante do Evangelho, distante de Jesus. O pecado para eles não tem nada a ver. Beber não tem nada a ver, fumar não tem nada a ver, fazer sexo fora do casamento não tem nada a ver, trair a mulher não tem nada a ver. Para esse povo que ama o pecado, que vive na impiedade, na injustiça, cumprindo as obras da carne, não tem nada a ver. Deus aceita do jeito que eu sou, Deus me ama do jeito que eu sou. Isso é uma mentira. Deus ama aquele que ama a Deus, aquele que guarda os mandamentos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado, porque o pecado cheira mal às suas narinas. E o juízo de Deus veio àquele mundo antigo de Noé. 8 almas se salvaram. O número é absurdamente terrível. 8 vidas de uma população tão grande. 8 vidas apenas se salvar. Será que eles foram melhores? Será que eles foram mais favoráveis? Será que eles levaram vantagem sobre os demais? Qual é o homem que vai chegar diante de Deus para questionar a Deus alguma coisa? Porque aqui o apóstolo Judas fala que estes homens são queixosos de sua sorte. Deus faz com que o sol se levante sobre bons e maus, chuva desça sobre justos e injustos. Qual é o questionamento que o homem vai levantar contra o Altíssimo? Porque saúde Deus dá a todos. Comida Deus dá a todo mundo. Trabalho, respirar. O que mais o homem precisa? O que é mais preciso o homem fazer, ele não vem fazendo. Abster-se da imundícia da carne, santificar a vida, andar no temor de Deus, porque o temor do Senhor, diz em Provérbios, é odiar o mal. O mal que muita gente hoje chama de bem, as trevas que muita gente chama de luz, o amargo que muitos chamam de doce, os falsos profetas que muitos estão chamando de profeta de Deus, os mercenários que muitos chamam de pastor, os enganadores que muitos estão chamando de homem de Deus. Pelo fruto se conhece a árvore. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
porque Deus, Ele há de trazer a juízo todas as coisas, e até mesmo aquilo que está encoberto, Deus trará à luz, quer seja bom, quer seja mal. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. O que planta na carne, de sua carne ceifará corrupção, e aquele que planta no Espírito, do Espírito Santo, ceifará a vida eterna. Por todo o tempo que peregrinar nesta terra, andai em temor. Obedeçais a voz da palavra de Deus, e não obedeça a voz do teu coração, porque o teu coração te diz que você está certo naquilo que você faz. O homem casa e separa, constrói outra família. Deus não vai destruir família para reconstruir outra. O que Deus uniu, não separe o homem. Deus aborrece o repúdio, Deus odeia a separação. A Bíblia diz: não seja desleal com a mulher da tua mocidade, não traia. O apóstolo Pedro diz: coabitai com as vossas mulheres com entendimento, suportando-a, sabendo que é o vaso mais frágil. A mulher é submissa ao marido. Não é para o marido abusar da mulher, bater na mulher, achar que é o machão que pode fazer isso ou aquilo. A Bíblia diz como exemplo de Sara, como tratava Abraão, chamando de lhe Senhor. Este é o exemplo de mulher de Deus, porque a mulher do mundo, ela quer ser autoritária, ela quer mandar no marido, ela manda na casa, ela manda na empresa, ela manda e manda e manda. Ela pensa que é homem. As mulheres feministas, que acha que pode fazer o que quer, ou você se enquadra à vontade de Deus, ou você vai queimar no fogo do inferno. Purgatório não existe. Você pode acender vela, pode apagar vela, quantas você puder, mas se você morrer no pecado, não é para o céu que você vai ir. Lá no inferno é choro e ranger de dentes, é pranto, é sofrimento. O fogo não apaga e o bicho não morre. E o Senhor está vindo para fazer juízo e justiça. A Bíblia fala que a terra se lamentará, e os moradores dela juntamente. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, e em juízo Deus entrará com seu povo. A Bíblia fala que Deus exterminará da terra os ímpios, os abomináveis. Em Apocalipse diz que Deus destruirá os que destruíram a terra. Deus destruirá os pecadores. Se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador naquele dia? Santifique a sua vida. Guarde-se da corrupção deste mundo. Viva com sobriedade, porque é tempo que haverá muitos escarnecedores, ímpios, pecadores, que nem sequer se importam com aquilo que Deus fala com eles. Mas Deus destruiu o mundo antigo de Noé com as águas do dilúvio. Sodoma e Gomorra e outras 5 cidades vizinhas a elas foram reduzidas a cinza e colocada para exemplo dos que vivessem impiamente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, porque, como o apóstolo Judas diz, para serem arrebatados do fogo,
Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Toma cuidado, porque nem todos que estão em Israel são de Israel. Nem todo mundo que vai à igreja é crente. Nem todo mundo que fala que é de Jesus é de Jesus. Nem todo mundo que diz que tem Deus no coração realmente tem. Porque as obras dizem quem são eles perante o Senhor. Salvai-vos alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. A carne não tem proveito algum. O que tem valor é a alma. A alma do homem, depois de redimida com Deus, ela é purificada a consciência, e a pessoa agora tem paz com Deus, através de Jesus, através do Evangelho. E esta é a realidade, que a palavra de Deus leva o homem, porque está escrito: salvai-vos desta geração perversa. Corre, sem olhar para trás, prossiga para o prêmio da soberana vocação de Deus. Amém? Jesus está voltando. Ele está às portas, e ele cedo vem. A Bíblia fala que Deus vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus e daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Jesus. Obedecer o Evangelho não é você frequentar templos religiosos. Você pode ter 50 anos de igreja, mas se você nunca aprendeu a perdoar, a amar, a exercer a piedade, a exercer a hospitalidade, você está longe de ser um cristão e de ser um servo de Jesus. Se você não aprendeu a reverenciar a palavra de Deus como ela ensina, a ser humilde como a palavra de Deus ensina, porque o que mais existe na terra é homem soberbo. Até dentro dos templos, o que mais se vê é soberbo. O sujeito pensa que ele é o super-herói. Ele não pode falar com a pessoa, ele se sente melhor só porque tem um carrão do ano, só porque tem um terno de 3.000 reais. Ele pensa que é o bambambam, se sente a mais. Jesus falou em Mateus 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Creia no Senhor Jesus Cristo. Crentes no Evangelho. Amém, moço? A internet estava caindo. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Esposa Gabriele, Johanna, Felipe Luca, minha família, irmão Jean, irmão Arthur, irmão Domingos, a paz de Jesus, irmã Marilene, irmã Rosângela, irmã Josi Cardoso, os irmãos que estão aí, Deus abençoe. Amém. No começo da pregação, veio uma moça aqui para, segundo ela, dar dízimo. E eu falei para ela: não peço dízimo a ninguém não. Ela: não, é para você levar lá, dar lá nessa igreja. Eu falei: você não tem igreja não. Aí ela ficou chateada, ela até falou uma coisa lá que palavra de maldição, né? Não gostou a forma que eu respondi ela. E você vê que você não está interessado em pegar o dinheiro da pessoa e a pessoa ainda não gosta, ficar com raiva. Você vê que o povo está com a mente tão voltada a essas coisas que
as pessoas pensam que dando o seu dízimo, a sua oferta, já tá bom diante de Deus, né? E se ela esperasse, eu poderia exortar ela com a palavra, mas ela não quis saber, foi e me xingou e saiu. Aí, mas que Deus tenha misericórdia. Amém. Olha o pessoal sentado lá. Daqui a pouco o fuzuê começa. Eles ligam lá o som alto e a fúria deles começa. É impressionante que todo dia, antigamente a gente via esse pessoal mais nos finais de semana, né? Como hoje é final de semana, mas ultimamente é todo dia, segunda a segunda, o pessoal tá batendo cartão. Mas Deus tem misericórdia. O tom dessa moça que veio aqui falar, ela um tom de soberba, né? Que ela, por não aceitar, ela já saiu lá e xingando ainda. Mas amém. Deus tem misericórdia da alma dela. Amém, irmãos? Falei pra ela buscar em Deus a direção a quem precisa, que esteja precisando. E ela ficou brava. Mas amém. Você vê como esses mercenários, né, irmãos? Eles não estão importando com as almas, eles não querem saber de onde está vindo o dinheiro, qual a procedência e coisas do tipo. Não sabe a situação da alma que ela está passando. Jesus foi bem claro que se a pessoa está se ela está para reconciliar com seu irmão, ela tem que primeiro deixar a oferta lá e ir lá reconciliar com o irmão. Isso mostrando Jesus que se a pessoa está longe do Senhor ou está com alguma mágoa, alguma coisa do tipo com alguém, ela deve reconciliar primeiro para depois deixar a oferta. Mas hoje não, a pessoa não quer saber. Janeira, paz de Jesus, Deus abençoe, boa noite. Amém. É isso aí, irmãos. Isso também é recorrência à palavra do Senhor, né, que diz sobre os finais dos tempos que haveria muitos homens assim. E as pessoas realmente estão voltadas somente para os seus pensamentos, achando que fazendo assim já está agradável aos olhos do Senhor. Mas que Deus possa nos ajudar, irmãos, porque só mesmo o Senhor para nos auxiliar, para nos fortalecer. Amém. Irmãos, é isso aí então. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e que o Senhor continue conservando os irmãos na fé de Jesus, nosso Salvador, e que os irmãos cresçam cada dia na graça e na sabedoria do Espírito Santo. E que a palavra de Deus na boca de cada um de vocês seja uma verdade dita. E o Senhor possa dirigir os passos dos irmãos a cada lugar, a cada canto que o Senhor levar os irmãos. Amém? Irmãos, são coisas assim que a gente deve preocupar em relação de viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. A gente não deve guardar mágoa de ninguém, a gente não deve desejar o mal a ninguém, a gente deve pagar o mal com o bem, amar uns aos outros como Deus nos amou em Jesus e perdoar uns aos outros como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Então, qualquer pessoa que venha nos ofender, irmãos, eu falei aqui aos irmãos no canal, nas pregações também, o cristão ele não deve ir a juiz perante os homens a levar a causa de outro irmão. A gente vai diante da igreja, irmão, porque a igreja tem o poder de julgar pela palavra, mas hoje em dia a gente dificilmente vê essas coisas acontecendo. Você vê que quando acontece uma coisa do tipo, ele vai recorrer ao advogado, vai diante do juiz para esclarecer os fatos e ali a sentença ser dada e cada um fica contente, um é contente, hoje é descontente, né? Porque favorecer é isso.
favorece um, despreza o outro. Mas a igreja não, na igreja tem que haver igualdade, irmão. Porque se tem alguém no nosso meio que está agindo assim, a gente deve entrar em concordância com a palavra e buscar pela palavra de Deus esclarecer os fatos e julgar pela justiça do Senhor, né? Você vê em toda a palavra, irmãos, quando o tempo que Jesus estava aqui na terra pregando o evangelho, as pessoas que vinham ter com Jesus sempre vinham buscando as coisas materiais, aquilo que era satisfatório para a carne. Você vê que em nenhum momento alguém vem até o Senhor Jesus para pedir sabedoria, coisas do tipo assim como foi Salomão, né? Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus deu ele tanto sabedoria como riquezas, inteligência e muito mais daquilo que ele havia pedido. Mas as pessoas vêm só buscando o lado bom da carne, né? As coisas que é boa para a carne. Tá vendo aí, irmãos? Como o povo não tá nem aí pra nada. A diversão deles é mais importante. Acha que essas coisas aí são bom. Eles passam, ouvem a palavra e não estão nem aí. Mas é isso aí mesmo que acontece. Eu vou contar aos irmãos aqui o que aconteceu ontem, irmãos. Depois que eu preguei a palavra do Senhor. Misericórdia, esses carros, essas motos barulhentas demais. Meu Deus do céu. Ontem eu tava, depois que o Senhor nos fez pregar a palavra ali no Vila das Belezas, aí os guardas vieram que alguém denunciou, né? E geralmente quando eles vêm é porque alguém denuncia. Aí depois da pregação eu fui trabalhar na Uber, aí fiz algumas corridas, foi até tarde da manhã. Desse dia eu fui acho que até quase 2 horas da manhã. E cheguei tarde em casa, mas graças a Deus, Deus me guardou em todo o trabalho, me deu força, Deus deu graça para continuar trabalhando. Aí eu peguei uma passageira, irmãos. Foi aqui bem próximo aqui de onde eu tô aqui mesmo. Aí eles estavam no culto e um irmão dentro do carro tava falando para ela toda hora, mencionando que ela é pastora, tal, chamando ela de pastora e tal. Aí eu escutando aquilo, aí o varão já tinha para descer na estação aqui da Vila das Belezas. Aí eu deixei ele. Ele é um senhor, mas é recém-convertido na fé. E precisa muito ainda aprender com o Senhor Jesus e ser esclarecido a ele algumas coisas. Mas faltou oportunidade e falta, né? Essas pessoas ouvir da boca daqueles que Deus realmente está interessado em falar a verdade, porque infelizmente nas templos eles encobertam muito a verdade das pessoas. E quando vão tentar esclarecer, quer esclarecer segundo o ponto de vista humano. A gente não deve falar nada, irmão, pelo nosso ponto de vista, nem pelo nosso achismo. A gente deve falar segundo a palavra de Deus, porque é base e é o fundamento de Deus. Aí depois eu fui, já chegando perto do destino dela, eu questionei ela sobre a palavra de Deus e perguntei para ela se ela reconhece pela palavra de Deus o pastoral feminino. Aí ela ficou meio assim, sem jeito de responder, sem saber o que responder. Aí ela teve que concordar. Na verdade, dentro da palavra de Deus não encontra. Mas porque, sabe como é que é, né, irmão? É que tanto o povo fazer isso aí e tal. Aí eu fui e falei assim, mas a gente deve, irmão, tomar cuidado, porque tudo que a gente falar, a gente tem que falar com base na palavra. O apóstolo Pedro falou que se alguém quiser falar, fale segundo as palavras do Senhor. Tudo que sai da palavra é heresia. E se não tem base na palavra de Deus para a mulher ser pastora, bispa, apóstola, diaconisa, presbítera, alguma coisa do tipo, isso não tem base. Então é heresia. E ela falou, sim, irmão, eu sei que não tem, mas... Aí ela começou lá a se enrolar, e ela foi, citou Débora, citou a mulher de Moisés também, e ela até reconheceu que elas eram pastoras de bichos. E eu falei assim, você tem total
ciência, né? Aí ela falou também sobre o véu que foi rasgado de cima a baixo, ela querendo dizer que dava legalidade para elas viver dessa forma, ser chamada de pastor, ser chamada de bispa e coisas do tipo. E ser a mulher elegida aqui dentro das igrejas como isso. Aí teve uma hora que eu falei para ela assim, na verdade ela foi, depois que eu falei para ela que o homem deve falar segundo a palavra de Deus, aí ela falou assim, e se alguém acrescentar ou tirar, aí quando ela falou isso aí, a consciência dela foi acusada. E ela ficou meio assim, ela atropelou as palavras e ficou sem jeito de falar, continuar o que ela ia falar, né? Aí ela falou que ela, pela palavra, não reconhece. Que eu preguei e falei pra ela algumas coisas lá, ela ficou assim e tal. Aí ela começou a querer se justificar. É porque tem um monte de homem que não quer ir. Aí depois que o Senhor ia me fazer falar pra ela que, irmã, lembra do que Deus falou pra Elias? Que Elias estava falando que só ele restou dos profetas. Mas Deus falou pra Elias que não. Quando eu ia falar isso pra ela, ela pegou e mudou de assunto repentinamente e foi falar outra coisa. Aí ela ficou meio assim, alvoroçada, perturbada de espírito, e ela tentando se justificar todas as formas para aceitar que tem que aceitar o que eles estão fazendo dentro das igrejas. Aí eu questionei ela pela palavra, refutei as heresias pela palavra. Então, irmãos, eu nunca busquei assim contender com ninguém sem razão, porque até na palavra de Deus ensina no livro de Provérbios que a gente não deve contender com ninguém sem razão, se não tem feito nada a nós. Mas eu apenas, como estava falando que estava no culto e tal, e eu achei até bom, porque estava cultuando a Deus, se realmente estavam, né? Mas se falou da palavra, irmão, me é aberta a oportunidade de Deus de poder também falar. Então eu peguei e falei apenas o que a gente vê acontecer. Eu falei para ela não me referir a ela totalmente, porque não sei se ela é realmente pastora ou se ou se deixa de ser. Mas o varão sempre falando de pastor ou pastora, aí eu peguei e perguntei para ela se há base na palavra de Deus para o que a gente vê nos dias de hoje. Dentro das igrejas evangélicas, a mulher ser levantada como pastora, bispa e coisa do tipo. Aí ela falou que não. Então, falei para ela, a gente deve ficar com as escrituras, porque o que sai da palavra de Deus é heresia. Aí ela mesma falou que se alguém tirar ou acrescentar, vai ter que dar conta com Deus. Então, é isso aí, irmãos. A gente deve buscar no Senhor sempre refutar as heresias pela verdade da palavra. Amém? São coisas que acontecem, irmão, que eu sou grato a Deus, porque as oportunidades que Deus me dá, eu procuro buscar o máximo na ligação do Espírito Santo para poder falar. De modo que não venha ofender a pessoa humanamente falando, mas pela palavra de Deus eu não tenho nenhum receio de falar a quem quer que seja. Pode ser a liderança mais importante de uma igreja. Se Deus me enviar ele para falar o que Deus quer falar, irmãos, eu não vou ocultar e nem vou deixar de falar o que Deus manda para falar o que a pessoa quer ouvir, não. Então, eu sempre busquei não falar nada de mim, sempre ao máximo, dentro da palavra, com referência àquilo que Jesus ensinou, os apóstolos falaram, os profetas também falaram. Porque se a gente ir além do que disse Moisés e os profetas, a gente estará transgredindo as leis do Senhor, os seus mandamentos. Mas se a gente falar com base naquilo que está escrito, irmãos, por mais que alguém venha falar, como também ocorreu ontem, eu peguei um varão e ele iniciou a conversa falando que estava com a perna machucada porque estava na academia e estava começando a pegar peso lá, esse negócio. Eu falei, misericórdia, eu até imaginei, né, que ele falou um tal de fit, parece, sei lá, um negócio que levanta peso. Aí eu peguei e falei pra ele, ele me perguntou, na verdade, se eu estava vindo da igreja. Aí eu falei, não, eu estava pregando na rua a palavra de Deus. Ele ficou feliz por ouvir isso aí. Aí ele me perguntou de qual igreja que eu era. Eu falei, não, eu sou apenas um pregador da palavra de Deus nas ruas. E quando Deus nos dá graça, nos reunimos com os irmãos online e fazemos culto. Mas antes de eu falar isso para ele, ele me questionou. Aí eu falei para ele, mas ele perguntou se eu ia em alguma igreja. Eu falei, não, dificilmente, eu não congrego em igreja. Até porque
ele falou assim, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Eu falei, isso, o apóstolo Paulo fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, porque na primeira carta de Coríntios, Paulo diz que o templo do homem, o corpo do homem é templo do Espírito Santo. Aí ele falou assim, mas Paulo também diz que é necessário que os irmãos se congreguem, né? Aí eu falei para ele assim, não necessariamente em um templo religioso, porque a palavra congregar significa reunir. Jesus falou que aquele que tiver no seu nome reunido entre 2 ou 2 pessoas, Jesus está no meio deles. Então, não necessariamente dentro do templo, como a gente vê hoje, as pessoas forçam as pessoas a ir para a igreja, para o templo. Não, Jesus nunca forçou ninguém. Os apóstolos também não fizeram isso. Jesus falou por livre e espontânea vontade de quem quisesse. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu falei para ele, eu apenas sigo a palavra de Deus. Sigo o que Jesus mandou fazer, que é seguir a palavra. Aí, eu falei para ele, se disser que o Cristo está lá, não vades. Se disser que está ali, não deis crédito, porque o verdadeiro Cristo estará dentro do homem. Aí ele me questionou dessa forma, e eu, pela palavra de Deus, me deu graça para falar para ele que a palavra congregar significa reunir em algum lugar, onde tem 2 ou 3 no nome de Jesus Cristo reunidos. Aí ele foi e falou assim para mim, então, quando você está na rua pregando, você está congregando ali com os pecadores? Eu falei, não. Quando eu estou lá na rua pregando a palavra para eles, eu não estou fazendo acepção de pessoas, porque a quem Deus me enviar eu vou pregar. Eu não posso fazer acepção de pessoas, mas congregar-se com os santos, como Paulo diz, ele falando assim, né? Eu falei assim, não, a gente se reúne com os irmãos online, e não é pelo fato de não estar na igreja que significa que a gente não está em comunhão com os santos de Deus, com os irmãos. Porque a concepção dessas pessoas é de achar que a pessoa só se reúne dentro dos templos, irmãos. Você vê que uma coisa dessa que a gente está fazendo aqui agora, reunidos no nome de Jesus, para esses pastores que estão nessas igrejas, eles não aceitam isso, irmão. Fala que você tem que estar lá no corpo, lá físico, abraçando, sentindo o calor. Irmão, se der, glória a Deus, mas se não der, irmão, como é que a gente vai estar no mesmo lugar sem que a Bíblia diz que não pode andar 2 se não haver concordância? Porque a Bíblia fala na carta de Gálatas que Paulo e Tito, eles andavam pelo mesmo Espírito, professando a mesma fé. Aí você vai nos templos deles, aí você prega uma mensagem, aí o outro vai e prega outra mensagem, aí vai lá o outro e prega outra mensagem, e o povo fica dividido. Quem é que eles vão acreditar? Porque o povo não tem coragem de examinar a palavra, tem preguiça. Aí quer ouvir só gato por lebre, e quer ouvir as coisas que gosta. Aí o que estão falando lá estão gostando. Aí quando ouvem a verdade, aí tem dúvida. Ah, mas será que é isso? Será que é assim? Será que o irmão está falando a verdade? Aí não busca na fonte verdadeira, que é a palavra de Deus. Aí fica esse fundamentalismo aí, dentro dessas igrejas evangélicas. Um acreditando em outro, e assim sucessivamente. Um acreditando nos seus pastores, nos seus líderes. Eu não posso dizer pastor, eu posso chamar de mercenários, né? Porque, claro que tem pastor, irmãos. Eu não vou descartar essa possibilidade, mas a gente deve tomar muito cuidado, irmão, porque a gente deve atentar para o modo de viver do pastor, irmão. Atentar para a fé dele, as obras. Aí você vê esses pastores aí que falam que são pastores, você vê o que eles estão fazendo. Isso compete um pastor fazer? Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente deve ser cauteloso, irmãos. Há muitos que estão enganando. Mas ele também já tinha chegado no destino dele. Talvez se tivesse ido um pouco mais adiante, se a casa dele fosse mais longe, aí poderia Deus me dar mais graça para falar para ele algumas outras coisas que talvez ainda o seu coração indaga de ouvir. Mas amém. O que Deus me fez falar a ele foi suficiente para esclarecer alguma coisa, talvez que ele tenha dúvida ainda. Amém, irmão Alessandro. Boa noite, pastor Jesus. É isso mesmo, irmão Jean. Eles dão mais crédito às igrejas, aos templos feitos pelas mãos. Ah, a igreja Deus é amor, a igreja universal que foi atrás de mim. Não foi a igreja que foi atrás deles, não. Foi Jesus, irmão. Não é eu que tenho que receber glória, não. Não é o canal Evangelho da Esperança que trouxe as pessoas para ouvir a palavra de Deus aqui, não. Mas é o Espírito Santo. Não é o canal que salva, não é a igreja que salva o homem, não. Aí eles vivem nessa ignorância.
Ah, porque querem dar glória para um templo, para placas de igrejas. Amém, irmão? Misericórdia. Quatro Jesus, fake e outra. Misericórdia. Irmão, já hoje tá difícil, irmão, você encontrar uma igreja que se porte com decência de acordo com a palavra de Deus. Tá difícil, irmão. É mais proveniente se reunir com os irmãos na própria casa do irmão e assim, irmão, viver como viveram uma igreja primitiva, de casa em casa, irmão, pregando nas ruas, pregando. E em toda a alma havia abundante graça e temor. Até que Deus foi dando graça e o povo foi crescendo. Aí tinha as igrejas que eram chamadas a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira. Mas não significa que eram os templos, não, irmãos. Porque a Bíblia não fala que é templo. O templo lá em Tiatira. Você vê que quando Paulo passa aos altares, naquele tempo existiam sinagogas, com certeza. Mas as sinagogas, quem é que comandava lá, senão os fariseus? Os fariseus eram os líderes religiosos, irmãos. Quem é que estava lá, naquelas autoridades que eles tinham, enganando o povo? Eram os fariseus. E hoje, quem é que faz isso? É muitas coisas que a gente vê, irmãos, e a gente escuta. Eu falo a verdade para os irmãos, sinceramente. Às vezes eu tô vendo um vídeo aí da pregação, que eu gosto de ver as pregações que depois que Deus me faz pregar na rua, porque eu também aprendo, irmão, muita coisa que Deus às vezes faz eu pregar, que eu até fico, eu confesso aos irmãos, admirado, porque a sabedoria não é minha, é do Senhor, irmãos. E eu gosto de ouvir as pregações, porque também, além de aprender, eu vou procurar aonde eu estou errando para aprender, para não cometer o mesmo erro, né? Não ficar passando adiante o mesmo erro. E aí passa esses vídeos aí que fica aparecendo no YouTube. Um dia eu tava vendo um vídeo aí do negócio desses pregadores aí que ganham rios de dinheiro para pregar evangelho. Esses cantores que estão cantando por aí por causa de dinheiro, irmãos. Para mim não é pregador, para mim não é adoradores de Deus, não, irmãos. Eles são interesseiros. Só cantam por dinheiro, só pregam por dinheiro. E as igrejas enchem para ver esse povo. Sapato de, acho que é 3 mil reais, relógio de 50 mil reais. Roupa não sei de quantos mil. Misericórdia, irmão. Chega de dar ânsia de vômito. Tem coisa assim que eu não gosto nem de ficar vendo mais, porque a gente se entristece, porque a gente sente na pele, no corpo, como a rejeição é grande e o desprezo é grande pela palavra, porque estão desprezando ao Deus da palavra. Você vê que Paulo sentiu dores de parto, para Jesus ser formado dentro de uma pessoa. E esses mercenários hoje em dia estão transtornando o evangelho. Aí Deus levanta os irmãos para pregar nas ruas. Aí querem questionar. Não pode pregar assim, irmão. Você tem que amar. Você tem que pregar o amor. Você tem que falar com sabedoria. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Irmão, você deve continuar falando o que Deus te mandou falar. Você não deve medir palavras para pregar o que Deus manda, não, irmãos. Jeremias foi levado diante do templo para pregar. Para aquele povo que estava fiando no templo, acreditando em templo, dando glória para templo. Uma vez nós estávamos pregando em frente ao Universal, irmãos. A caixa queimou, pifou na hora. Deu tempo de pegar, acho que 5 minutos. Aí a caixa pifou. Na época que o pastor René estava vivo. E se não, nós continuaríamos pregando. E até ele chamar a polícia, porque eles não vão querer ouvir. Nessa igreja aí tem a igreja Universal e do lado tem a igreja católica. Uma Babilônia perto da outra, a filha e a mãe. Aí do lado tem o Sesc, aonde tá lá escancarado o pecado. O povo na cultura, os outros na religião, e assim vai.
Mas se Deus dá graça para pregar, irmão, a gente deve pregar o que Deus manda. Irmão, porque isso é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Ele tem ciúme de nós, irmão. E a gente deve buscar a santificação. E à medida que a gente busca a santificação, o temor de Deus, a gente vai vendo essas coisas, irmão. A gente vai desgostando de ver. Porque eles estão indo contra a palavra, né? Aí Deus manda alguém falar. Como uma vez eu estava pregando lá no Capão Redondo, aí passou uma evangélica lá da Assembleia de Deus. Aí ela veio falar pra mim que eu não podia chamar os artistas de filho do diabo. Aí eu falei pra ela, se eles não são filhos do diabo, eles são filhos de Deus. Eles estão promovendo o pecado, incentivando muitos a viver no pecado. Eles são filhos de quem? De Deus. Eu falei pra ela, você tá indo pra igreja pra aprender que os artistas lá que estão promovendo o pecado é filhos de Deus? Aí ela ficou brava comigo e saiu. É o que acontece. Eles não ficam bravos comigo, é com Jesus. Como os fariseus ficaram com Jesus, né? Apanharam até em pedra para atirar em Jesus. Irmão, já, a abstinência aos prazeres da carne, a abster da imundícia da carne, a santificação de Deus. E também é você se fortificar no jejum, que é você mortificar as obras da carne. O jejum serve para o homem ele mortificar as obras da carne. E a santificação, no mais, corroborado com o jejum, é o homem se abster da imundícia da carne. Se reservar, irmão. Cada vez mais você se reserva a Deus, mais você vai buscar andar na pureza do Espírito Santo. Seus passos vão ser guiados, você andará com segurança. Você pode notar, irmão, quem anda com Deus, ele anda seguro por onde ele vai. Ele não tem medo de falar o que Deus manda. Ele não receia de falar a verdade, porque a verdade combate. Lá no meu serviço, lá, irmãos, Deus me dá graça para pregar o Evangelho. E eu prego, eu não oculto deles a verdade. Eu falo contra o catolicismo, eu falo contra a bebida, eu falo contra o pecado em si. Porque é o pecado, irmão, que deve ser denunciado. Não é o homem, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, as dominações, o diabo, irmão, que leva as pessoas o endurecimento do entendimento. E assim estão entenebrecidos. É verdade, irmão Alessandro. As pessoas querem pregar é prosperidade. Esses mercenários gostam de pregar vidinha fácil, né, no Evangelho. Deus vai dar casa, Deus vai dar carro. É claro que é bom isso aí, né? Quem é que não quer um carro, uma casa para morar, roupa para vestir, comida para comer, trabalho para trabalhar, dinheiro para gastar? Irmão, quem não trabalha não coma. O obreiro é digno do seu salário. Pode ter certeza, irmão. Por mais que falte alguma coisa, Deus não vai deixar faltar aos seus servos a dignidade de sofrer como um cristão. Eu já falei aqui várias vezes no canal aos irmãos, mas como tem outros irmãos aí novos, e Deus me faz lembrar agora, outro dia, quando Deus nos enviou aqui, estava vindo, na época eu estava vindo daquela direção ali, ó, que eu morava pra cá antigamente. Aí eu descendo com a caixinha em mãos e estava formando para chuva. Mas o Senhor me havia mandado eu vim aqui na praça para pregar. Aí eu coloquei a caixa bem aqui. Aí deu 7 minutos e alguma coisa de pregação. Aí veio o temporal de chuva. Aí deu tempo de eu desarmar a caixa e correr para ficar ali debaixo daquele ponto de ônibus. Fiquei lá ouvindo louvor e lendo a palavra, meditando. Aí nisso estava vindo um varão. Na época ele estava trabalhando de Uber. Aí ele passou com o carro dele. Do jeito que esse carro tá passando aí. Aí só que eu tava com a cabeça baixa, eu não vi ele passando. Aí ele passou, aí ele foi bem até onde esse carro tá indo aí. Até aí. Aí Deus falou pra ele, volta e pega o meu servo e leva ele na casa dele. Aí ele deu a ré no carro e voltou e parou bem em frente onde eu tava. Me saudou com a paz do Senhor Jesus e falou pra mim o que Deus havia falado pra ele. Deus me mandou vir aqui te pegar e te levar na sua casa. Aonde o irmão mora?
Já faz alguns anos esse aí, irmãos, mas o senhor volta e meia me faz contar, porque é edificação para os irmãos e os irmãos tomar ânimo e se encorajar diante das dificuldades, porque, irmãos, a gente nunca pode servir ao Senhor por interesses. Sempre faça com amor, faça com dedicação, com empenho, porque Deus recompensará nós na glória, irmão. E eu não questionei o Senhor por haver a chuva caído, e ficaria ali o tempo suficiente que Deus quisesse. E aí Deus enviou aquela providência, o irmão veio, me pegou de carro, estava chovendo, coloquei a caixinha no carro dele, ele falou, não, pode colocar aí, irmão, fica à vontade. Levou eu lá em casa, irmãos. Ele ficou tão feliz e tão alegre, que ele foi para casa feliz, irmão. Se percebia na face dele a alegria contagiante do Espírito Santo de Deus, de ele ter ouvido a voz do Senhor falar com ele. E ele veio, falou daquele jeito para mim, me deixou em casa, eu louvei a Deus, cheguei em casa, dobrei os meus joelhos e agradeci a Deus, porque Deus foi misericordioso comigo. E assim Deus tem sido, irmãos. Na nossa pouca força, Deus manifesta o seu grande poder. Eu me glorio na minha fraqueza, irmão. Eu não me exalto em nada, porque por eu pregar o Evangelho nas ruas, praticamente todos os dias, eu não sou melhor do que ninguém, irmão. Já deixei isso aqui claro aos irmãos. Pelo amor de Deus, não me tenha por superior a ninguém, irmãos. Eu sou homem sujeito às mesmas fraquezas. Eu não sou pastor, não sou mercenário. Mercenário, profeta, pastor e evangelista, reverendo, essas coisas que o pessoal estão denominando hoje em dia, né? Eu falei pra essa varoa que estava no carro ontem, eu sou apenas um servo inútil de Jesus. Aí ela, acho que ela entendeu, mas ela queria ter a certeza que eu falasse de novo, né? Ela perguntou pra mim, é o que, irmão? Eu falei, servo inútil do Senhor Jesus. Aí ela, nossa, glória a Deus. Então, irmãos, eu não sou nada além disso. Eu faço as coisas para o Senhor com amor. Eu não faço nada para mostrar que estou fazendo a nenhum dos irmãos. Até porque, irmãos, eu sinceramente falo aos irmãos aqui, diante de Deus, a minha esposa é minha testemunha. Eu falo sempre lá em casa com a minha esposa, de parar de pregar aqui no canal, de colocar os vídeos, porque parece que a gente quer visualização, quer ser reconhecido, quer isso, quer aquilo. Não é nada disso, irmãos. Eu nunca foi minha intenção. Deus é minha prova maior. Nunca foi minha intenção de abrir canal nenhum para colocar vídeo para ganhar likes, ganhar curtida, ganhar compartilhamento, ganhar dinheiro ou ganhar qualquer coisa do tipo. Nunca foi minha intenção, irmãos. Sempre busquei no Senhor colocar os vídeos aí, porque tenho certeza, plena em Deus, que as pregações têm alcançado muitas almas, incentivado outros irmãos a fazer o mesmo. Porque a gente se frustra, irmão, com muitos que falam que são homens de Deus, que são pastores, mas não são. Tá cheio de pastor aí na rua pregando, ganhando sério. Na mentira, no engano. E eu não tô aqui apontando o erro de ninguém, mas a gente deve tomar muito cuidado, irmãos. Eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas falhas, e como qualquer outro irmão, mas eu busco, irmão, diante de Deus em oração, a melhorar a minha vida diante do Senhor, a melhorar onde eu estou errando, porque eu quero ir para o céu, irmãos. Eu não quero ficar aqui na terra, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero, desses anos que Deus me faz servir a Ele, ter nadado e morrer na praia, afogado, não. Eu quero ir para o céu porque é o meu desejo. Eu até falei para minha esposa um dia, já falei para o pastor Tadeu, na época eu também já até, acho que cheguei a falar com o pastor Renê, a minha vontade mesmo, irmãos, minha vontade, humanamente falando, se Deus me recolhesse eu, a minha esposa, meus filhos, nos levasse logo para a glória, porque a saudade que se tem daquele que parte para a glória não é fácil. A gente vê isso porque é um irmão que eu tinha muito estima e amava demais, em Cristo Jesus, era o pastor Renê. Ele partiu para a glória, mas a esposa dele tem sofrido muito, a irmã Carla, a Isabel, a filha dele que fez 12 anos agora. E a família em si, irmão, sofre, padece. E os irmãos também que perderam entes queridos. Mas é duro, irmãos, é difícil. Porque a nossa carne nunca aceitará. Mas pela graça de Deus a gente aceita, porque a vontade de Deus foi manifestada, foi aplicada. E Ele está descansando das suas obras, dos seus trabalhos.
E eu quero, em nome de Jesus Cristo, me esforçar, porque quero ir para o céu. Eu almejo o céu é o meu lugar. E eu falo aqui, irmãos, não é de hipocrisias, porque eu amo pregar a palavra de Deus. Minha esposa sabe disso. E Deus sabe, irmãos, que para mim o que mais tem importância nessa terra é de pregar a palavra de Deus. Eu trabalho recentemente, irmãos, em 2 serviços, e porque a situação apertou um pouquinho lá em casa, mas eu busco sempre, quando estou fazendo Uber, ou antes, ou durante, ou depois, sempre atender o chamado do Senhor. Eu nunca busquei desprezar o chamado de Deus na minha vida, sempre olhando para Jesus, para pregar a palavra dele, porque seja dentro do carro, seja na praça, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na igreja, seja em qualquer ambiente, irmão, que Deus me levar. Se Deus me dá, irmão, a palavra para pregar, não me interessa onde eu estiver, seja no bar, como eu estive um dia, lá no serviço, pregando para um senhor, pregando para uma mulher e pregando para o meu colega de trabalho. Eu não me importo, irmãos. Se Deus me mandar pregar a palavra dele, eu vou procurar pregar com toda a diligência, com toda a sabedoria do Espírito Santo, porque pregar o Evangelho, para mim, é a maior riqueza que eu já encontrei nessa vida. Ser uma testemunha de Jesus, ser um embaixador de Jesus aqui na terra, não tem preço, não tem nada que pague. Por mais que ofereça o melhor salário para ganhar aqui na terra, irmãos, e por mais que tenha um serviço melhor aqui da terra, mas eu não seria capaz de deixar de atender o chamado do meu Senhor para atender a minha própria chamada, a minha própria vontade. Às vezes eu me entristeço porque eu gostaria de fazer mais para o Senhor Jesus. Gostaria de ter mais força, ter mais saúde, ter mais isso, ter mais aquilo para fazer a obra, mas eu não culpo a Deus em nada, não atribuo a Deus mal algum. E com aquilo que Deus me deu, eu procuro exercer com praticidade, irmãos, as ferramentas que Deus me entregou, de poder ir pregar a palavra de Deus. Quando não tinha carro, eu ia a pé e eu ia feliz, eu vou feliz, eu sei que o Senhor vai comigo. Antes de sair de casa, todos os dias, irmãos, quando eu vou para qualquer lugar, eu oro ao Deus, eu oro ao Senhor, peço ao Senhor para ir comigo, a presença de Deus ir comigo, porque a gente é ovelha no meio de lobos. Eu não sei a intenção do coração de ninguém, irmãos, e pregar a palavra do Senhor Jesus, para mim é uma honra, ser honrado por Deus. Não tem nada na terra que seja maior que isso. Por mais que eu já ouvi muitos falar, ninguém está te ouvindo, eu sei que estão ouvindo, porque quem me enviou garante e não me abandonou. O Deus de quem sirvo, de quem sou, não me tem desamparado, irmãos, porque pregando a palavra na rua, já vi muitos se converterem, já vi também muitos desprezar, xingar, ameaçar, mas essa é a militância que a gente tem, a gente sofrer as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, amém? Então, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Eu agradeço a Deus por todas as oportunidades que me tem dado de poder pregar sua palavra aqui na terra. Estou com um desejo muito grande de, primeiro, sempre pedir na direção de Deus, de encontrar os irmãos pessoalmente, a gente se reunir e pregar o Evangelho. Tomara a Deus que nos envie o quanto antes a encontrar os irmãos e juntos podermos pregar a palavra de Deus. Amém? Então é isso aí, irmãos. Eu peço perdão aos irmãos, porque eu até fui apelidado pelo pastor René de profeta chorão, mas eu me emociono sim, irmãos, porque eu não tenho vergonha de chorar aos pés de Jesus, eu não tenho vergonha de
demonstrar a minha gratidão a Deus, a ninguém. E impressa em palavras é pouco ainda aquilo que Deus tem feito a nós, a gente poder ser grato a Deus. E eu já até orei a Deus um dia, falando que eu poderia viver a vida inteira aqui na terra, irmãos, mas a minha palavra nunca seria suficiente para atribuir a Deus a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia, tudo quanto Deus tem feito de bem comigo, com a minha casa. Amém? Mas busquemos no Senhor, irmãos, ser diligentes. Amém? Aleluia. O Senhor da ceifa. Amém, irmãos. Obrigado aí pelo incentivo, pela oração dos irmãos. Glória a Deus. Amém, irmã Janilda, obrigado. Glória a Deus, irmão Alessandro, irmão Rosângela, irmão Jean. Deus abençoe os irmãos. Aleluia, irmão. Fique feliz, glória a Deus. Continue sempre nessa dedicação. O Senhor Jesus te há de recompensar na glória, irmão, por todo esforço feito ao Senhor. Amém. Verdade, irmão Jean. Irmão Léo, boa noite, a paz de Jesus. Irmã Marilene, obrigado sempre pelas orações, pelo apoio da irmã, pelo carinho que a irmã tem por nós. Deus abençoe grandemente. Amém, irmão Reginaldo, é verdade. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então é isso aí, irmãos. Fica na paz, os irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Daqui a pouco vamos participar do culto lá com os irmãos, se Deus quiser. E Deus abençoe os irmãos. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, irmãos. Amém? Que o Espírito da graça do Deus vivo seja fortificador das vossas vidas dia após dia até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E a graça abundantemente de nosso Senhor Jesus Cristo possa abundar sobre cada um de vós. Amém? Venha, fé.